Aula 9 do tema Estudo das Lajes e hoje, nesta aula, dimensionamento em uma direção, parte 2. Os tópicos que serão apresentados é o resumo de cargas sobre laje e o cálculo das armaduras de flexão. Como resumo de cargas sobre as lajes, a gente tem que ter, em princípio, que a laje já tem um peso próprio. Então, está estimando aí como o peso próprio sendo 25 vezes H. Né? E tem mais o revestimento e a argamassa de assentamento. Então, partindo do princípio que essa laje será de piso, o piso terá um revestimento, seja ele cerâmica, granito, tem argamassa de assentamento, tem que ser computado isso aí. Se for uma laje só de cobertura, só tem a laje e talvez a espessura do concreto para uniformização sobre ela. Outra coisa, nós temos aqui um exemplo de uma laje, certo? A laje aqui, tem a laje, tem uma argamassa de assentamento e tem mais o mármore. É isso? E também tem uma argamassa de revestimento. Então, tudo isso vai entrar na composição do peso próprio. Então, dependendo aqui no caso do exemplo, a argamassa, o peso específico da argamassa é de 21 kNm². E o mármore é de 28 kNm². Então, com a espessura que se tem, você multiplica pela espessura, você tem a carga por metro quadrado. É isso? Você tem aqui o peso específico vezes a espessura que está aqui, 2,5, 2 centímetros, você vai multiplicar. E vai ter aqui quem? Quando você multiplica por uma unidade de comprimento, vai cortar esse 3 com 1, outro vai ficar 2. Então vai ficar o quê? Carga, ficar força por metro quadrado. É isso que a gente está fazendo. Entende? Isso como peso próprio da laje. Como vimos anteriormente, temos que também aplicar a carga para a finalidade dessa laje. Se for um escritório de uma agroindústria, né? Mas se for só para teto, não tem carga nenhuma de manuseio. Mas você pode também fazer no pavimento superior um depósito, um almoxarifado, tem que contar a carga para essa finalidade e vai entrar aqui, tá bom? Vai adicionar ao peso próprio, que é peso próprio das lajotas, mais revestimento, mais a função o qual será utilizado esse ambiente. Nas demais situações usuais, como piso cerâmico ou tacos de madeira, adotar, em média, recomendo adotar 0,8 kN/m². Veja, são materiais mais leves do que o tal do granito, que tem um alto peso específico. Os revestimentos utilizados em lajes rebaixadas. Isso aqui, se por acaso tem algum momento que você vai usar uma laje rebaixada, você tem que colocar também o peso específico do material que você vai de enchimento dessa laje rebaixada. Você tem a laje rebaixada, você faz o enchimento. De preferência, sempre usa um material com baixa densidade, baixíssima densidade. Antigamente o pessoal usava muito carvão, aquele pó de carvão, muito, né, baixo peso específico, provocaria baixa carga, né? Então, para peso de enchimento, ele admite aí 12 H por metro quadrado. Vamos lá. Na alvenaria, às vezes, por uma questão ou outra, você pode colocar uma alvenaria paralela ao vão maior da laje. Então você tem, no caso, a alvenaria, essa área, essa parte achurada que está paralelo ao maior vão.
Então, você vai fazer isso aqui, vai colocar o peso dessa alvenaria jogando tudo aqui no meio para calcular o maior momento. Não é isso? Geralmente, deve-se evitar principalmente em lajes pré-moldados. Deve evitar, não é recomendado o uso de alvenaria sobre a laje. Você usa alvenarias sobre uma viga que está sustentando a laje e deve ser computado nos cálculos, né? Mas numa laje pré-moldada não, que as lajes pré-moldadas são as mais utilizadas e empregadas quando necessário no nosso meio rural, né? No nível das edificações que nós utilizamos no meio rural. No caso aqui você tem uma carga que é o peso específico da alvenaria, a espessura da alvenaria e a altura. Então, você tem aqui a espessura e a altura, você já tem uma área, né? Tem a espessura e a altura tem uma área. Vezes a densidade, você vai passar aqui, vai ter uma carga por metro linear. É isso? Unidade de comprimento com unidade de comprimento dá o quadrado, cortando o quadrado por 3, você vai ter força por metro linear. E daí você agora tem quanto metro vai ter, e daí você multiplica e terá isso aí. Portanto, o momento fletor, neste caso, devido à parede na direção do vão, o cálculo é que o momento fletor passa a ser a carga vezes Lx dividido por 4. Por 4. Esse momento deve ser adicionado a um momento devido a outras cargas, ou seja, deve ter outras cargas que você também deve ser adicionada a essa situação. No caso 2, é o caso em que as alvenarias são paralelas ao menor vão. Então, ou seja, a alvenaria está localizada no menor vão da laje. Então, esse é uma situação em que você vai, com uma condição imposta de projeto ou de alguma coisa, você vai ter que colocar uma alvenaria aqui, mas você vai ter que computar. Então, vamos ver os detalhes disso aí. Veja que a gente já tem aqui o LX, que é esse aqui, ó, LX. Então, você vai utilizar o quê? Onde tem alvenaria, você vai colocar a ferragem aqui, ó, de 0,6 de LX, ó. Certo? Você tem aqui meio LX para lá, meio para cá, mas você vai considerar de eixo da alvenaria, mas você vai colocar... Bom, vamos ver como é que faz isso aqui, tá certo? Tem mais uma situação aqui de ferragem. A armadura principal deve ser reforçada para um momento adicional. É aquilo que está falando. A armadura tem que ser, a ferragem tem que ser reforçada para esse momento adicional devido a essa parede, né? Então, o momento passa a ser 0,11, o peso e o comprimento do vão. Além disso, deve prever uma armadura transversal adicional para o momento transversal. Essa armadura deve ser disposta em todo o vão, podendo ter um comprimento de 0,6 vezes o vão. O menor, o vão é de x, como a gente estava vendo na figura anterior. Assim, na região da parede deve ser disposta uma armadura adicional em malha. Malha, quer dizer, uma malha mesmo, né? Então, as cargas acidentais, que deve ser considerada, tem uma tabela na norma brasileira, NBR 6120, que fornece as recomendações para tal situação. O cálculo das armaduras de flexão positiva. Certo? Flexão positiva. A seção
transversal está visto aqui na figura, é retangular, de largura unitária e altura útil D, ou seja, você tem um comprimento, né, uma largura de laje unitária de 1 metro, tem a altura D, e esse C é o de recobrimento da ferragem. Então, tem-se que o D, esse valor de D vai ser igual ao H, que é a altura da laje total, menos Φ, que é o diâmetro do ferro, da barra de ferro, menos a parte de argamassa que vai ser utilizada como comprimento nominal da armadura, proteção da armadura. Então você tem o D passa a ser o H, a altura da laje, menos o diâmetro do ferro e o cobrimento da argamassa para proteção da ferragem. Como exemplo, podemos dizer o seguinte: laje com classe 1 de agressividade ambiental, que já vimos lá atrás, o cobrimento nominal é de 2 centímetros. Então, o C vai ser igual a 2 centímetros, por norma. Admitindo barras de diâmetro de 5 milímetros, então um D seria quem? O D seria igual a H menos quem? Menos 2,5 centímetros, que é menos 2, menos 0,5, 2,5, menos 2 aqui. Já está computado o Φ e o C. Então, dependendo da altura que você for usar a laje, você já sabe que o D vai ser a altura menos isso aqui, menos esse valor, que é devido à armadura e o recobrimento em relação, admitindo que o grau de agressividade é 1. O comprimento vai ser 2. Aqui. Essa tabela é o que está na norma. Características dos aços. Temos o aço C60, CA60 e CA50. Esse 60 e 50 nós já vimos, né? É o grau o limite de resistência. Então você tem os diâmetros, fio, e tem as barras, em milímetro, e as barras também o diâmetro. Se tem aqui o perímetro, tem a área nominal, pela BNT, né? Tem a área em milímetro, tem em centímetro, tem a massa específica por metro e o diâmetro interno, que tem aquelas nervuras, né? Que tem para aderência ao concreto, então aqui é o diâmetro interno, sem aquelas nervuras. Então, essa é as características dos aços mais comuns que vamos usar possivelmente no meio rural. Não foge isso aqui, certo? Não foge não, está dentro desse contexto aqui. A área de aço, a partir do momento fletor calculado, ou seja, o MK. Então, para a armadura principal, você tem, primeiro, resistência do projeto do concreto, a resistência do concreto. Tensão de compressão do concreto. Resistência de projeto do aço. Momento solicitante do projeto. Tem um coeficiente 1000, o coeficiente Gui, eu não sei como é que é esse em alfabeto grego. Limite de coeficientes, dos coeficientes, a área do aço e a área da seção de armadura por metro de largura. Então são essa armadura principal tem esses itens todos a ser visto. Então a resistência de projeto, nós já vimos, que é o FCD, que é o FCK do concreto em laboratório, pelo esse 1.4, que é do coeficiente de estados limites. Tensão de compressão do concreto,
é o sigma CD, está aí, é o 0,85 FCD. Resistência do projeto do aço, está aí, tensão de escoamento do aço, e ainda dividido por um coeficiente de serviço. Momento solicitante do projeto também tem aí. O coeficiente Mi, o coeficiente Guiot, não sei como é que é isso no grego. Está aí as fórmulas. Agora é só usar um a um e colocar posteriormente aonde for solicitado. Os limites dos coeficientes para o aço, o limite mínimo e o mínimo, tanto para o aço CA50 como para o aço CA60. E aqui tem a área da seção de armadura por metro de largura. Então você tem o espaçamento, você vai ter um espaçamento pré-estabelecido. Nesse estabelecimento você vai ter a bitola, e na bitola do ferro que você vai ter exatamente a área da seção por metro de largura. A tabela aqui já exemplifica bem direitinho. Espaçamento entre ferragem, o diâmetro da ferragem é onde for, se for 10 centímetros. Está aqui. A área vai ser essa aqui. 10 centímetros para um de 6,12 será exatamente 3,12. 6,3 de bitolas de diâmetro, com 10 centímetros, mas aí é isso aí. Muito simples, dá para chegar fácil. A área mínima. Verifica-se se o momento MK calculado é menor que o correspondente ao momento para a armadura mínima. Caso positivo, adotar a armadura mínima. Ou seja, se o calculado, o momento que vai atuar, né, calculou, se esse for menor do que o momento de armadura, você usa a mínima. Se caso contrário, você vai considerar. Então, os momentos fletores em Newton por metro quadrado, está aqui no espaçamento, em função do FCK, tem 3 FCK aí de 20, 5 e 30, o aço CA50 e também o pau-aço CA60. Então, você tem que calcular o aço e daí você confere. Se for menor do que aí, você vai usar o mínimo. Ou você recalcula, ou você vai passando para diminuindo esses espaços, né? Certo? Até chegar numa situação em que atenda a essa condição que está aqui, que o calculado seja menor do que o momento de armadura. Aí fica um projeto estável. A taxa mínima de armadura, isso é um item que você tem que ter uma taxa mínima de armadura para você não diminuir, não colocar, não subdimensionar, né? Você tem que ter um mínimo de armadura para que possa resistir os esforços. Então aqui essa taxa vai ser em área por comprimento, né? Área por comprimento, você vê, dá centímetro quadrado por metro. Então a área mínima de armadura vai ser quem? Vai ser a densidade vezes 100 vezes H. O H é a laje, né? A altura do total. Então vamos lá. A determinação do peso específico mínimo você tem aí. Os dois aços têm a resistência, e daí você, em função do diâmetro que você tem aqui, você da resistência que você tem aqui, você escolhe o aço e a resistência do concreto, você já tem esse ρ mínimo aqui. A área da seção da armadura por metro de largura, mesma tabela no caso anterior. Então, você vai encontrar aqui, tá? Essa tabela. Esses são os principais concretos. O da área rural pode chegar até 30, mas vai ficar entre 20 e 25, com certeza. E o ferro você vai ser em função do que você tiver no mercado que você estiver construindo. Ou pode ser um CA50 ou um CA60. Aí
o que você vai fixar isso aqui, fixar a resistência e daí encontra o valor do ρ mínimo. Armadura secundária ou armadura de distribuição. A área dessa armadura deve ser maior ou igual aos seguintes valores. Essa armadura de distribuição é aquela que vai distribuir a carga, tem um papel de distribuir a carga de maneira mais uniforme, né? Então tem os seguintes valores: 1/5 da armadura principal, ou 0,9 centímetros por metro quadrado, ou 0,5 pela área mínima, ou 3 vezes o diâmetro da ferragem. Então, é a armadura que chama secundária, para ela vai ter papel de distribuir uniformemente as cargas sobre a laje.